Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Zéza Vieira, né, que ela compartilhou aqui no canal falando: olha, hoje você esqueceu, né, de escrever, ao invés de eu colocar aqui dia 31/1, né, de janeiro, eu tinha colocado 31/4, de abril, né? E aí ela fez essa correção, e essa correção é muito importante para mim, porque senão depois eu não acho o vídeo. Eu vou procurar pela data ali e eu não vou achar o vídeo depois no YouTube. Então é importante isso. Gratidão. Outras pessoas também, né, notaram, né, e fizeram comentário, né? O Alex Moreira também falou: olha, em abril não tem dia 31, tá bom? Então o pessoal tava... Eu acho muito interessante isso, né? Que vocês estão bem antenados também na escrita, na descrição do vídeo. Isso me ajuda muito, né? Às vezes eu estou escrevendo alguma coisa ali e o corretor de texto vai lá e escreve alguma palavra errada também, né? Então, quem acompanha aí esses detalhes, né? Se achar alguma coisa, me avisa para mim fazer a mudança no texto aí, tá bom? Gratidão aí. Às vezes eu não venho aqui e faço a correção, porque algum erro de caligrafia, de escrita, coisa que não vai interferir na mensagem, não é uma doutrina que vai afastar as pessoas da fé. Aí eu só vou lá e faço a mudança mesmo, né? Só estou comentando hoje aqui, dando a liberdade de vocês fazer essa correção, me avisar aí pelo WhatsApp, tá bom? Gratidão pela mensagem de vocês. Vou mandar um forte abraço aqui também para Rosimar Oliveira, que escreveu aqui, né? Uma mulher dizendo amém e até amanhã, né, a respeito da mensagem. E também tem a Renata Andrade Lúcio, que escreveu aqui: bom dia, até amanhã. Então, gratidão às mensagens de todos vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, tá bom? Tá uma chuvinha boa aqui em São Paulo, né? Tá uma chuva boa aqui. Bom, a história que eu vou compartilhar aqui é a cura de um paralítico, né? Aquele que eles abrem, né, o telhado da casa e desce o paralítico ali, porque tinha muita gente na casa, não dava para entrar com o paralítico ali, então eles fazem isso. Essa história aqui, ela tem nos três evangelhos sinóticos aqui, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou compartilhar pelo livro de Lucas. O livro de Mateus, ele traz a mesma história, mas ela é mais curta e também não fala a parte dos 4 amigos que carregaram o paralítico, tá bom? Mas às vezes tem um detalhe nenhum aqui, não tem no outro. Às vezes eu não consigo acompanhar todas as histórias para trazer a diferença de um para o outro. Às vezes é bem relevante, às vezes, né? Mas às vezes não tem esse tempo todo. Também tem os dias que eu vou buscar minha filha no curso, né? Chego do trabalho, tem que buscar, tem algumas designações da igreja. Então vai ter pelo menos 2 dias da semana aí que a mensagem vai ser bem simples mesmo, tá bom? Mas que nós possamos estudar todos os dias juntos. O mais importante é estudar todos os dias juntos. Vamos lá, vou começar aqui em Lucas capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 17, essa narrativa aqui, tá bom? Então vou fazer como sempre, vou lendo o versículo aqui e já vou compartilhando, né? Para quem gosta de ouvir uma mensagem mais rápida, se você ouvir 2, 3 versículos aqui, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Não por causa pelo que eu estou falando, mas o Espírito vai falar em você, você vai ter um aprendizado por meio do Espírito. Então, se você tem pouco tempo e acompanha só 7 minutos, 8 minutos da mensagem, gratidão também a todos vocês, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui, né? Mas normalmente eu compartilho aí de 10 a 20 minutos. Eu não gosto de passar de 20 não, tá bom? Mas normalmente eu compartilho entre isso aí. Se você puder reservar todos os dias aí, de 10 a 20 minutos do seu dia para nós estudarmos junto com essa mensagem, gratidão a todos vocês. Vamos lá. Aqui em Lucas capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: e aconteceu que num daqueles dias, estando ensinando, estava ali assentados os fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Bom, então o poder de curar as pessoas estava com Cristo, e ali veio várias pessoas ouvir, né? Ele entra na casa ali e várias pessoas cercam essa casa para ouvir. Aqui fala que os fariseus e doutores da lei aqui, né? Que eram os mais... Os fariseus, eles eram... A palavra fariseu significa separados, né? E eles eram muito rigorosos com a lei, né? Por exemplo, eles pegavam
a lei de Moisés, né? Não, né? Guardar o dia do Senhor. Né? Aí eles colocavam o limite, você não pode dar mais do que tantos passos, senão você está quebrando o mandamento. Então eles eram muito rigorosos com a lei ali, e inventavam algumas regras também. Bom, então muitos desses fariseus, eu quero que você entenda que eles estavam ali para assistir Jesus, né? Jesus estava discursando, ensinando, porém eles estavam ali não para aprender, eles estavam ali no sentido de fiscalizar, né? Que coisa ruim isso, né? A pessoa indo ali para fiscalizar a pregação da pessoa, né? Então tem isso também. Mas na época ali também existia muitos, segundo Flávio José, existia muitos fariseus também que eram piedosos, bondosos, né? Mas alguns eram enrijecidos por conta da lei, por ficar na letra da lei ali. Né? Conforme o apóstolo Paulo ensinou, né? A letra mata, o espírito vivifica. Se a pessoa ficar só na letra ali, né? Que nem os fariseus ficavam fazendo aqui, não pode dar tanto passo, senão quebrou o dia do Senhor. Aí perde o espírito de guardar aquele dia do Senhor ali. Tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Tava versículo... Vamos para aqui para o versículo 18. Diz assim: Eis que uns 4 homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e introduziram-no e pô-lo diante dele. Né? Eles estavam querendo introduzir esse homem paralítico aos pés de Jesus, colocar ele ao Jesus ali. E ao ouvir essa parte, né, que 4 amigos estavam carregando esse paralítico para levar até Jesus, é certo, né, que esses 4 criam no poder de Jesus Cristo, de cura, né? E às vezes, quando eu estava lendo essa parte aqui, eu lembrei da organização da igreja, né? A presidência do Coro de Elder, da presidência da Sociedade de Socorro, das moças, o próprio bispado, né? Muitas vezes a gente não tem o poder de curar a pessoa, mas o que a gente tem que fazer? Tem que ajudar essas pessoas a chegar a Jesus, a estar com Jesus. E aqui no caso, esses 4 amigos, eles levaram o amigo dele, né, que era paralítico, aos pés de Jesus. Esse realmente é o nosso papel, levar as pessoas até Jesus para que elas possam ser curadas, né? Abrir os olhos da incredulidade e assim por diante. Por isso que é importante nós convidarmos as pessoas aí na igreja, ouvir os missionários, assim por diante. Outra coisa também, né, eu observei aqui, que esses 4 levaram, né, ele. E eu fiquei pensando sobre o papel trocado aqui, né? Será que algum dia eu fui o paralítico e hoje eu tenho que ser aquele que carrega as pessoas e leva as pessoas até Jesus? Isso me fez pensar, quem me levou até Jesus, né? No caso, no meu caso, não foi uma indicação de alguma pessoa que era membro da igreja que indicou eu para aprender o evangelho. Foi os próprios missionários, né, que foram até a minha casa. Então eu posso dizer que eu era esse paralítico e os missionários me levaram até Jesus. E hoje, como eu estou no Evangelho, o meu papel é ajudar outras pessoas, né, simbolicamente falando, outras pessoas paralíticas a ir até Jesus também e serem curadas. Né? Sou muito grato por ter amigos como os missionários naquela época, que tiveram muita paciência de me conduzir até as águas do batismo, de me ensinar, cuidar de mim. Tá bom? Então eu sou muito grato. E também, depois dos missionários, os membros, né, que continuaram esse trabalho também, tá bom? Então eu lembrei um pouquinho dessa experiência aqui, tá bom? Às vezes a gente já foi esse aleijado, né, que não podia andar e que alguém o levou até Jesus, né? Quem foi que te levou até Jesus? E hoje o papel é você levar, né? Se você foi curado, agora o seu papel é levar alguém também, né, para junto de Deus, né? Pensando aí sobre o convite. Talvez nessa mesma hora que eu estou te compartilhando essa mensagem, veio o nome de alguém na sua mente, no seu coração, alguém que você precisa convidar, faça o convite. É o Espírito compartilhando com você com quem você deve compartilhar ou convidar. Se a pessoa vai aceitar ou não, não sei. A questão é que você deve seguir a inspiração que você sentiu, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 19. Né? E diz assim, ó, e não achando por onde o pudesse introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. Essa parte é bem interessante. Essa parte quando fala aqui, né,
que eles não conseguiam chegar até Jesus porque estava cheio, a porta estava cheia, lá dentro da casa estava cheio, do lado de fora estava cheio, estava impossível chegar ali até Jesus. Mas o que eles fazem? Eles desistem? Não, ainda assim eles vão levar o amigo dele até Jesus, né? Muitas vezes não é fácil levar uma pessoa para a igreja, né? Vai ter obstáculos, né? Às vezes imposta ali pela própria pessoa, familiares da pessoa. Mas a gente tem que, de alguma maneira, orar ao Senhor e encontrar outro caminho, né? O modo comum aqui seria pela porta, mas se não dava, eles foram pelo telhado ali. A palavra telhado aqui traduzido, né? Que subir ao telhado, poderia estar traduzida aqui também como subir ao eirado. Porque aqui a gente imagina telhado de casa nossa assim, que ele é diagonal, né? Mas lá não, ele era reto, como se fosse uma laje. Inclusive as pessoas ficavam em cima ali, faziam a sua refeição, colocava sementes de trigo para secar ali, né? Então era uma parte que fazia parte da casa, né? Tinha um buraco que dava acesso para dentro da casa, né? E nesse buraco eles podiam abrir mais ali e descer o paralítico com a cama. Numa cama também não é uma cama igual a nossa, né? Era uma cama como se fosse um lençol, um esquife ali, né? Tá bom? E aí então nós vemos todo esse trabalho coordenado aqui desses 4 amigos, né? Porque para descer o paralítico com certeza foi por corda, né? Ele vai descer na corda, um não podia descer mais rápido que o outro. E aí mostra também o esforço que nós temos como organização na igreja para ajudar as pessoas a vir até Jesus, né? Então tem que ser um trabalho coordenado, ninguém pode descer a corda mais que o outro, senão o paralítico cai ali, né? Então tem todo esse trabalho coordenado aqui. Então eles conseguem, né, trazer Jesus até o meio ali, trazer o paralítico, né, até o meio ali de Jesus. Continuando aqui, versículo 20. E vendo-lhes ele a fé, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Aqui tem, no começo do 20 diz, e vendo-lhes, está no plural, né? E aí vendo-lhes ele a fé. Ele aqui é o próprio Cristo. Então uma parte da frase está no plural, a outra está no singular. O singular é que quem viu a fé foi Jesus Cristo. Ele viu a fé de quem? Deles, não só do paralítico, mas todos aqueles que estavam levando o paralítico até ele ali. Ele enxergou a fé. Era visível a fé dele, né? Eu consigo ver a fé das pessoas quando elas estão limpando a capela, quando elas vão ao templo. É uma fé visível para mim, né? Eu consigo ver essa fé também. É como o Tiago ensina, né? A fé sem obra é morta, né? Mostra a sua fé sem as suas obras. Não tem. Então é por meio das obras que a gente vê a fé. Então Cristo vendo todo o esforço que aqueles 4 estavam fazendo, o paralítico vindo ali. Então ele pôde claramente, né, dizer aqui, vendo-lhes a fé deles, né? Ele viu a fé de todos eles ali. Eu achei bem interessante. E aí então vem a frase, né, que Jesus Cristo diz: perdoados são os seus pecados. Bom, aqui acredito que todos esperavam a outra reação, né? Acredito que eles estavam levando ali, o objetivo era para que Cristo curasse, né, aquele homem da sua enfermidade, da sua paralisia, para que ele pudesse andar. E então Jesus Cristo ele disse essa frase e fez essa pausa, né? E aí nessa pausa então vai acontecer algumas outras coisas aqui também que eu quero compartilhar com vocês, né? Todos estavam esperando essa cura física, mas pense um pouquinho também, né? A cura física, ainda que cure a pessoa, ela vai poder andar, um dia ela vai morrer, são somente para essa vida, né? Aqui Cristo ele está fazendo uma cura espiritual, tá bom? Inclusive é o primeiro milagre aqui no Novo Testamento mencionando a cura de pecados, a cura espiritual de uma pessoa. E Jesus Cristo cura esse paralítico dando perdão ao pecado dele, né? Então, é bem interessante isso, né? Se você pudesse escolher, né, qual bênção você escolheria? Deixar de ser paralítico ou o perdão dos seus pecados, né? Os pecados que nos impedem, né, a voltar à presença de Deus. Os pecados, as enfermidades dessa vida é somente para essa vida, né? Na vida futura nós não teremos essas enfermidades. Agora, o pecado ele traz consequências eternas. Se nós somos limpos de nosso pecado, nós poderemos viver eternamente com o Pai Celestial e com a nossa família, né? Então, qual seria a sua escolha? É uma pergunta aqui que eu estou fazendo. Versículo 21 diz assim, ó. E os escribas fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia?
Quem pode perdoar senão Deus, né? Então aqui os escribas e fariseus, que eram muito doutorados na lei ali, né? Eles estavam corretamente em dizer isso, né? Dizer que era uma blasfêmia uma pessoa dizer que poderia perdoar pecado. Porque eles tinham conhecimento da lei, das escrituras, dizendo que só quem pode perdoar pecado é Deus, né? A gente somos convidados, não, na verdade é nos ordenado que nós perdoemos a todos. Mas quando Deus pede para que nós perdoemos, não é o pecado da pessoa, né? Aí eu quer dizer que se você não perdoar o pecado da pessoa, a pessoa vai continuar com o pecado dela? Não, se ela se arrependeu, ela vai ser livre desse pecado, né? Quando o Senhor pede para nós perdoar, perdoar das ofensas que as pessoas nos fazem, tá bom? É não guardar esse ressentimento. Nós não temos poder de perdoar pecado. Só quem tem poder de perdoar pecado é o próprio Pai Celestial, né? O próprio Jesus Cristo que pagou por esse pecado. Então aqui os fariseus e escribas estariam corretos em dizer que era uma blasfêmia ali, se caso Jesus Cristo, esse Cristo, né, não fosse o que pagaria os nossos pecados. Como eles estavam diante de Deus, este Deus que pagaria pelos nossos pecados, então não era uma blasfêmia Cristo perdoar pecado, tá bom? Então acho que o erro aqui dos fariseus e os escribas era não reconhecer que aquele era o Filho de Deus que pagaria pelos nossos pecados, tá bom? Então esse é o erro na narrativa aqui, né? Mas a fala deles está correta. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus, né? Pode perdoar pecados, né? Esse é o sentido aqui. A gente pode ver isso lá em Êxodo 34, 7, Isaías 1, versículo 18, tudo falando, né, que é por meio de Jesus Cristo, por meio da expiação de Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. Versículo 23, então, diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vosso coração, né? Então aqui mostra a onisciência de Deus, conhecendo, ele sonda os nossos corações e sabe os nossos pensamentos. E nessa ocasião aqui, os fariseus e os escribas, né, estavam arrazoando, ele está pecando, né? Mas da onde Cristo estava, não dava para ouvir, mas ele conhecendo o coração deles e ouvindo o pensamento deles, não a voz, ele pega e pergunta, né? Por que arrazoais isso sobre vosso coração, né? Ele continua no 23. Qual é mais fácil dizer, né? Os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Bom, acredito, lá no livro Jesus, o Cristo, fala que para Cristo não é mencionado que é mais difícil dizer um ou outro, né? Ele tem poder de fazer as duas coisas, tá bom? Não é mencionado na escritura que um é mais difícil do que o outro, tá bom? Porém, a ordem que Jesus Cristo faz aqui, esse milagre, é muito grande. Primeiro ele faz o milagre da cura espiritual, perdoando o pecado desse homem. Depois ele vai fazer a cura física. Por que isso é importante? Porque ao curar a pessoa espiritualmente, e ali ele estava sendo acusado de blasfêmia, que é um pecado que inclusive era de apredejamento, né? Blasfêmia era um pecado de apredejamento ali pelos judeus. Então, ao fazer essa cura primeiro, isso seria uma blasfêmia caracterizado pelos judeus como pecado. E como uma pessoa pecadora faria um milagre ali de curar aquele paralítico? Então a ordem dos fatos aqui colabora a mostrar que realmente ele é o Deus que pagaria pelos nossos pecados, tá bom? Então ele falou sobre isso aqui. Vamos ver aqui no versículo 24, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado. Então disse ao paralítico: assim te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aqui o paralítico se levanta, né? Versículo 25 e 26. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama que estava deitado, e foi para casa, glorificando a Deus. E todos os que ficaram maravilhavam e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor. O temor aqui é respeito a Deus, não é o temor de temer, né, de ficar com medo, mas o temor de respeito a Deus. Dizendo: hoje vimos prodígio, ou seja, hoje vimos milagre, né?
Cristo ele curando ali. Observe que todo o povo, ele fica muito maravilhado com a cura física daquele homem, daquele paralítico. Isso que emocionou eles, né? Mas a cura mais importante aqui foi a cura espiritual. Eu lembro, né, de um programa de televisão ali, de programa evangélico, né, que cada um ali é prestando ali um testemunho falando da sua bênção, né, o pastor convidou ali, e todo mundo que ia lá na frente prestar, né, que ia no microfone, falava assim, eu recebi uma bênção, né, eu consegui comprar uma casa, o outro falava que trocou o carro, sempre bênção de prosperidade, né, e aí foi uma senhorinha bem idosa, né, e aí o pastor deu o microfone para ela, eu queria contar minha bênção, eu fui perdoada de meus pecados, né? Aí o pastor, nossa, parabéns, agora conta qual foi a bênção que você quer compartilhar. Como assim, né? A bênção já era ter sido perdoado dos seus pecados. Parece que para ele a bênção seria a prosperidade, ou coisa assim como as outras pessoas estavam contando. A bênção maior que nós podemos receber é o perdão, né, de nossos pecados, para realmente poder viver com Deus e Jesus Cristo, com a nossa família na eternidade. Tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.